Senhor. Amiguinhos, que só a tia tá tão emocionada, amiguinho, que o cabelo da tia ficou bagunçado. Que saudade, que saudade, amiguinhos. A tia, amiguinho, não é pra repetir o que a mamãe falou. A tia, amiguinho, tava com tanta saudade. Antônio tava com saudade? Sim. De fazer a sua aula? Sim. Ah, que bom. Antônio senti Tanta saudade. de Fica quietinho aí. Amiguinho, a tia tava com tanta saudade. Amiguinho, ficou com tanta saudade, que se a tia não começasse essa aula nesse trimestre, a tia ia ficar triste. E nesse trimestre, amiguinho, vamos aprender uma coisa muito importante, que é não ter medo. Ó, Antônio, na nossa televisão, amiguinho, nossa televisão, ó, está o recado do trimestre. Aprendendo a não ter medo. Muito bem, Antônio. Antônio é o meu ajudante. Amiguinho, vamos orar. Feche os seus olhinhos. Orar é falar com... Antônio, fica quietinho, assim é feio. Orar é falar com quem? Deus. Com Deus. Orar, amiguinho, é falar com Deus. Então você fecha o seu olhinho, chama a mamãe, o papai, a vovó, o vovô, o amiguinho, a vovó, o amiguinho, e vamos orar. Fecha os olhinhos, Antônio. Mãe, eu vou fazer a oração e todo mundo. Ah, tá bom, e todo mundo ora. Então vamos lá, pode orar. Assim que ó, Senhor Jesus, eu te agradeço por me amar e porque o Senhor morreu na cruz. Abençoa essa aula, que eu possa aprender mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amiguinho, a lição de número 1. O tema da lição, quietinho. O tema da lição, amiguinho, é não tenha medo. Amiguinho, quando a gente tem medo, a gente não confia nem sequer em Deus. E não pode, amiguinho, quando a gente tem ao Senhor, quando a gente tem Jesus, ó, aqui no nosso coração, a gente não deve ter medo. Medo do mal, medo do escuro, medo que algo aconteça com a gente, com a nossa família, a gente tem que confiar. O texto base, amiguinho, está no livro, ó, de Marcos, no capítulo 4, versículos do 35 ao 41. E o tema é Jesus apazigua, acalma a tempestade. Amiguinho, a tia vai ser bem rápida. Nós vamos correr, pois estamos atrasados da aula. Então, a tia vai, amiguinho, contar a história bem rápido. Nessa semana, a tia vai mandar outra aula para vocês, para que a gente fique certinho na semana. Amiguinho, estou muito feliz, amiguinho, em volta. Estou feliz. Você também está, né, Antônio? Nós não só ensinamos, amiguinho, como nós aprendemos também com a palavra de Deus. A tia não está aqui só para ensinar, amiguinho. A tia está aqui também, ó, para aprender. A história, amiguinho, que a tia vai contar hoje, que Jesus apazigua, acalma a tempestade. Jesus, amiguinho, estava, ó, pregando e ensinando para as pessoas. E depois que Jesus terminou de ensinar, ele disse aos discípulos bem assim, Antônio, olha, agora nós vamos para o outro lado do mar da Galileia. Os discípulos obedientes, os 12, foram lá, aprontaram, ó, o barco foi aprontado. E, amiguinho, ó, estava, o que é isso aqui, Antônio? Sol. Estava um dia de sol, um dia muito bom para navegar. As pessoas, amiguinho, que navegam, elas olham muito uma coisa... É mesmo, uma palavra difícil chamada meteorologia.
meteorologia. E elas olham se o tempo tá bom, se tá sol, se não tem muito vento. Porque se elas forem para o mar e tiver chuva, tempestade, vento forte, é arriscado o barco, ó, amiguinho, naufragar, afundar. E nesse dia, amiguinho, que Jesus, ele foi lá atravessar o Mar da Galileia, o dia estava, ó, ensolarado, com muito sol. E aí os discípulos, ó, amiguinho, segura aqui, ajudante, por favor, os discípulos. Aqui, amiguinho, tem 2, mas eram 12, tá bom? E aí, ó, amiguinho, eles entraram no barco pra navegar. Agora sim a tia fechou o barco. Jesus, amiguinho, ele pregava, falava do próprio Pai, dele mesmo, pregava o arrependimento e Jesus estava cansado. Tia, Jesus, vamos colocar os discípulos aqui, ó, Pedro e esse aqui é Tiago. Tia, como é que Jesus é Deus e Jesus se cansou? Amiguinho, se lembra que Jesus nasceu de onde? Quem foi a mãe de Jesus? Maria. Jesus foi um garotinho igual a você, pequenininho igual a você. E aí, amiguinho, Jesus, ele tinha fome, tinha sede e ele também se cansava porque ele estava, ó, amiguinho, ó, tia não tá dando beliscão não, ele estava em carne. Então, amiguinho, Jesus cansadinho, ó, disse aos seus discípulos assim, ó, eu vou lá pro barco, lá pra popa e vou descansar. E Jesus, ó, amiguinho, ele foi descansar. Ele foi descansar. Amiguinho, os discípulos pensando que estava tudo bem, tudo calmo, tranquilo, lá ó, navegando, tranquilo e calmo. Amiguinho, de uma hora para outra, ó, amiguinho, o sol, o dia que estava ensolarado, o sol se escondeu e apareceu um vento forte e uma chuva. E o barco, amiguinho, começou... Eita, o discípulo quase cai. O barco, amiguinho, começou, ó, a balançar. Balançou e balançava pra lá e balançava pra lá. E o vento, assopra o vento. E o vento forte, amiguinho, assopra daí, amiguinho. E os discípulos começaram a ficar com medo, amiguinho, de afundar. E gritaram, socorro! Grita, Toninho, socorro! Socorro, Jesus! Socorro, Jesus! Gritando, amiguinho, os discípulos ficaram, amiguinho, com medo. Como é que eles iam ficar com medo se o próprio Deus estava lá com eles, amiguinho? Mas eles ficaram com medo, amiguinho. Socorro, Jesus, socorro, socorro! Ai, amiguinho, eles gritaram, Jesus, nos socorre! Amiguinho, quando Jesus acordou e levantou, será que Jesus estava com medo, amiguinho? Jesus se sentiu cansado, sentiu fome, sentiu sede. Será que Jesus também ficou com medo igual a gente fica? Não. Sabe por quê, Antônio? Sabe por que, amiguinho, Jesus não ficou com medo? Porque, amiguinho, Jesus é a resposta, é a solução para todos os nossos medos. Ai, Jesus, ó, com a voz bem bonita, Antônio, disse assim, ó, vento, fique quieto, pare, mas se acalme. Quando Jesus, amiguinho,
falou isso, aquele vento, aquele mar, aquela tempestade que quase o discípulo cai, que estava, ó, amiguinho, na mesma hora, amiguinho, ó. Parou. E o mar ficou calmo. Vamos botar Jesus bem em cima, ó. E o mar ficou calmo, amiguinho, sereno, tranquilo. Toda aquela chuva, tempestade foi embora. E ó o que apareceu, o sol novamente. Amiguinho, você tem medo de alguma coisa? Medo, tia, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo do fantasma, tenho medo da bruxa, tenho medo de qualquer coisa. Mãe! Tenho medo de ficar sem o meu papai, tenho medo de ficar sem a minha mamãe, sem a minha casa. Amiguinho, não tenha medo de nada. Mãe! Apenas fale, amor. Não, você não tem... Mãe! Fale, amorzinho. Não tenha medo de nada, mãe. Não, por que a gente não precisa ter medo de nada? Por quê? Porque a gente tem que mandar as bruxas, monstros e os fantasmas irem embora. Em nome de quem? De Jesus. Muito bem, Antônio. E todo o mal, amiguinho, que está no nosso coração, a preocupação e o medo, nós temos que mandar embora em nome de Jesus e confiar, ó, somente nele. Porque independente, amiguinho, do que está acontecendo na sua vida, você tem que confiar em Deus. E você tem, ó, que aprender a não ter medo. Amiguinho, quando os discípulos, eles viram, vou colocar os discípulos aqui, quando os discípulos, eles viram que Jesus, com apenas as palavras dele, para o vento, para o mar, todo aquele tormento, todo aquele medo se acabou, os discípulos, ó, perguntaram bem assim, ó, vamos falar, amor, o versículo, fale daí, amiguinho, ó, lembra? 3 vezes. Vamos falar juntos? A tia vai treinar, amiguinho, para não errar nada. Olha só, o versículo diz assim, ó. Que homem é este que... Ai, meu Deus, a tia esqueceu. Vamos lá. Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Vamos novamente? Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Marcos, capítulo 4, versículo 41. Amiguinho, que homem é este que manda no vento, nas ondas, no mal? Este homem, amiguinho, é Jesus, que morreu na cruz. Não bote o pé aqui, Antônio, obedeça. Eu vou ver. Este homem, amiguinho, é Jesus, que morreu na cruz por mim e por você. Tia, como é que eu posso contar para o meu amiguinho, ensinar ele a não ter medo? Ensine ele, amiguinho, a amar Jesus e a convidar Jesus a entrar no coração dele. Amiguinho, que Deus abençoe. Espero que você tenha começado a aprender a não ter medo. Antônio, espero que você tenha começado a aprender a não ter medo. Estaremos juntos em mais 12 lições, amiguinho. Que felicidade! Que Deus te abençoe. Vamos orar para encerrar. A mamãe vai orar para encerrar. Você vai fechar o olho.
Que Deus te abençoe, amiguinho. Fecha o olhinho que a mamãe vai fazer a oração. Silêncio e fecha o olhinho que a mamãe vai fazer a oração. Fecha o olhinho. Senhor, nós te agradecemos por essa maravilhosa aula. Nos ensina a não ter medo de nada, a confiar no Senhor. Nos abençoa, nos guarda, permanece conosco. Em nome de Jesus, amém. Tchau, amiguinho! Um beijo, que saudade! Tchau, amiguinho! Aprenda a não ter medo. Tchau!